Todo amazonense tem água de rio correndo nas veias. Nas minhas, corre a água de 2 rios. É que eu nasci em Manaus, capital do estado do Amazonas. Manaus fica na beira do Rio Negro. O Rio Negro é o maior afluente do Rio Amazonas e Manaus fica bem perto de onde as águas do Rio Negro se encontram com a do Rio Solimões. O Rio Solimões é como se chama o Rio Amazonas quando ele entra no Brasil. E é só depois que ele se encontra com o Rio Negro e eles correm juntos por vários quilômetros sem que suas águas se misturem, porque a água do Negro é escura e a água do Solimões é barrenta. Só depois desse abraço de água é que o Rio Solimões passa a se chamar Amazonas, Rio Amazonas. E daí ele vai correndo até o Atlântico. Então, em mim, que nasci tão perto desses 2 rios, desse encontro maravilhoso, corre a água desses 2 rios. E quando eu era pequena, a minha avó dizia que ela tinha sido a primeira pessoa que me pegou no mundo. E eu nasci bem na casa da minha avó, que era bem quase na beira do rio. E foi ela mesma que fez o meu parto. E às vezes, para brincar comigo, ela dizia assim: "Olha, menina, você me respeita, eu fui a primeira pessoa que te pegou nesse mundo." E ela que me ensinou muita coisa sobre o rio. Ela me ensinou a amar o rio porque ela me disse que nós viemos todos da água. E a lembrança que eu mais tenho carinho de quando eu era criança era de quando, assim, no fim da tarde, a vovó reunia a criançada, os netos, os primos, os vizinhos, e a gente ia para a beira do rio. Nessa hora, no fim da tarde, os passarinhos começavam a procurar um lugar para passar a noite. E aí a vovó dizia que os passarinhos despediam o dia. E nessa hora, os sapos começavam a coachar na beira do rio. E a gente começava a ouvir. A conversa ia aumentando. E a vovó dizia: "Vocês estão ouvindo os sapos?" E a gente dizia: "Sim, vó." E ela: "Os sapos estão falando." "E o que eles estão falando, vó?" "Eles estão contando histórias." "E você entende, vó?" "Ai, eu entendo." "Então conta. Conta o que eles estão contando." E a vovó contava. Ela contava que os sapos diziam que teve uma época que não existia nenhum rio. A terra era seca. E para beber água, as pessoas e os animais tinham que esperar a água cair do céu em forma de chuva e ficar empoçada em algum lugar. Era só ali que tinha água e que com o tempo aquela água não ia ficando boa. Ou então, tinha que saber tirar do cipó que armazenava a água, e era o cipó certo que tinha que saber tirar. Diz que nessa época também o sol e a lua, eles eram irmãos e viviam aqui pela terra encantados como 2 guerreiros. E aí eles que se casaram depois de uma briga muito feroz, que é uma outra história. E aí eles saíram procurando um lugar para viver com a nova família que tinham formado. E eles tinham ouvido falar que lá nas terras, no pedaço da floresta que era habitado por Canut-Cipay, que era chamado Senhor das Águas, era um lugar muito bom de se morar. E eles imaginavam que então lá devia ser bom e que deveria ter água, já que ele era o Senhor das Águas. Então eles partiram, andaram muito, atravessaram floresta, partes altas, partes baixas, partes com muitas árvores, muitos cipós, até que eles chegaram. Cansados da viagem, pediram um pouco de água para Canut-Cipay, imaginando assim que naquele calor, depois de toda aquela caminhada, eles iam tomar uma água muito boa. Quando Canut-Cipay ofereceu a cuia cheia de água, eles olharam aquela água e a água era assim uma água assim salobra e
e meio enlameada e assim tão ruim que às vezes parecia até quase melhor ficar com sede do que beber aquela água. O Sol e a Lua ficaram muito desconfiados daquilo. Então o Sol se transformou numa ave maravilhosa e subiu, voou além da copa das árvores. E voando por lá, ele foi no ponto mais alto da floresta e encontrou 2 jarros de barro enormes em que estavam encantadas a melhor água que ele já tinha visto. Uma água pura, cristalina, encantada por Canute-Cipei. O Sol achou que aquilo não era justo. Toda a água represada, encantada lá em cima, e para o resto das plantas e dos animais, toda aquela outra água empoçada. Ele desceu, conversou com sua irmã Lua, e aí resolveram convocar todos os guerreiros e os espíritos dos animais, das plantas, para resolver o que fazer. Então eles saíram pela floresta, convocando todos os mais nobres guerreiros. E numa assembleia à noite, em volta de uma fogueira, conversaram. E eles resolveram que eles iriam confrontar Canute-Cipei. E se fosse necessário, fariam uma guerra. Por isso eles pintaram os rostos com as cores da guerra. Eles dançaram danças rituais. E quando o sol se levantou, eles partiram. Na frente de todos ia Meeratssim, que era o senhor do canto, o senhor da música. Quando eles foram chegando bem próximo de onde estavam os jarros encantados, Meeratssim cantou um canto tão terrível que Canute-Cipei ficou com muito medo e nem ficou para conversar com os guerreiros. Ele sumiu e nunca mais foi visto. Os guerreiros, então, se viram ali na frente daqueles 2 jarros com a água encantada e resolveram quebrar os vasos para libertar a água. Então eles quebraram. Mas a água encantada formou um lago e a água ficou represada lá em cima. Não se espalhou como eles imaginavam. Então o Sol e a Lua tiveram uma ideia. Se cada guerreiro desse um sopro sobre a superfície da água, uma água que era tão fresca, tão clara, assim como o sol de manhã, sabe? Uma água que com certeza saciaria qualquer sede, uma água que serviria para todos. Então, um por um, todos os guerreiros e os espíritos da floresta foram chegando e soprando. Cada guerreiro na sua vez. Guerreiro Maué, guerreiro Carajá, guerreiro Munduruku, guerreiro Baré. E assim o guerreiro de cada povo dava um sopro na água. E o sopro movimentava a água, formava um fio de água que ia descendo pelo morro e formando rios, cachoeiras, lagos, e assim a terra foi ficando cheia, povoada de água, e a água era boa e era suficiente para todo mundo, formando todos os rios da terra. Quando todos os guerreiros tinham dado seu sopro, o sol estava com o coração pleno de alegria. Estufou o peito e deu um sopro muito forte para soprar toda a água que restava no lago encantado. E com aquele sopro, ele formou o rio maior e mais bonito que já existiu no planeta. O sopro do sol fez nascer o magnífico rio Amazonas e todos os seus afluentes. A minha avó dizia que foi assim que nasceu o rio Amazonas. Mas sabe, eu me lembro que os sapos contaram outras histórias sobre o nascimento do rio Amazonas. Eles contaram que o rio Amazonas também nasceu
do choro da lua porque queria viver um amor impossível com o sol. Eles contaram também, outra vez, que o rio Amazonas tinha nascido do buraco de uma cobra que foi andando pela floresta e por isso que ela nasceu. Eles contaram também que nasceu de dois irmãos que tentaram roubar a água que estava presa pelo Juruti. Eu não sei. Talvez seja uma imensidão tão grande de água, uma enormidade tão grande de encantamento, que seja preciso muitas histórias para fazer nascer esse rio. Mas o que eu sei é que no coração de cada um de nós tem um rio e uma avó que conta histórias. Basta a gente escutar.